Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema que às vezes é bem espinhoso, né, pra gente que tá sempre lidando com uma criança autista ou em casa ou com alguém que a gente conhece, que é falar não ou dizer alguma negativa. Acaba, né, que os pais eles têm um certo medo de dizer não porque as crianças elas fazem birra quando recebem um não, mas a gente vai entender aqui nesse vídeo o porquê disso acontecer e como a gente deve agir para tentar minimizar ou resolver esse problema. A primeira coisa que a gente não deve ter é medo de falar não, de dar uma negativa para a criança. A gente deve lembrar que sempre que nós estamos também educando a criança. Então, entre as várias coisas que a gente vai ensinar, a parte de ser educada, daquilo que pode ou que não pode fazer, também precisa ser ensinada aos pouquinhos. Então, é muito importante que a gente faça as negativas com a criança, mas existe um jeito mais adequado de fazer isso para que a criança não entre em birra, para que a criança não entre em crise. Porque uma negativa de um jeito mais agressivo, às vezes a gente fala um não assim com uma eloquência um pouco maior, e isso para a criança tem um significado que pode ser diferente. Às vezes ela pensa que ela nunca mais vai poder fazer aquela coisa que ela estava realizando ali, que ela estava brincando, se ela estava fazendo alguma coisa errada, por exemplo, como escrever na parede. Então essa é uma dica bem importante. A gente vai fazer sim a negativa, mas não vai dar tanta ênfase assim à palavra não. E aí a gente já chega para a segunda dica, que é direcionar a criança para uma outra tarefa. Por exemplo, se ela está escrevendo na parede, ali não é um local adequado para fazer isso. Então a gente direciona ela, por exemplo, para desenhar no papel. Olha, aqui tu pode riscar. Vem, assim não. Traz para cá, vamos brincar aqui no papel. E aí tu sempre vai dar uma função diferente para que ela não se foque naquilo que ela está fazendo ali que não é adequado, mas dando uma dica para ela mesmo onde ela poderia continuar a brincar. Eu sou o professor Júlio Cobres, eu sou doutor em comunicação e analista do comportamento. Então essa questão do não é preciso que a gente tome bastante cuidado. E às vezes as crianças vão estar fazendo coisas que elas não deveriam. A gente sabe que uma criança autista a gente precisa ficar prestando atenção o tempo todo. Então várias vezes elas vão fazer coisas que não são adequadas ou que ela pode se machucar e a gente vai precisar direcionar elas para outras atividades. Isso é bem importante assim, a gente precisa dar função para o não. Se a criança está fazendo algo que não pode, e a gente está fazendo também outra coisa, às vezes estou lendo, pode estar com alguma função que a gente às vezes não pode atender a criança no momento e a gente fala, fulano, não faz isso, fulano, não faz isso. A gente fica repetindo o não o tempo todo ali e a criança continua fazendo. Então isso pode causar uma confusão mental na criança e ela confundir esse não com o sim. Então tem também o jeito com que a gente está falando ali, repetindo não, 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 e ela continua brincando, continua fazendo aquilo que a gente disse para não. Então esse não aí vai passar a ter um outro significado. Isso vai confundir ela no futuro para que depois ela entenda o significado do sim e o significado do não. Então quando a gente vê que a criança está fazendo alguma coisa e que nós precisamos dizer o não, é preciso chegar lá e fazer com que ela pare aquela atividade. É preciso que a gente banque esse não. Se ela está riscando na parede, a gente vai chegar na parede, tirar ela dali, bloquear aquela ação para que ela não continue fazendo, para ela saiba que o significado de não é que vai parar aquela atividade. É claro que a ênfase que a gente vai dar é justamente em direcionar para outra coisa, para uma coisa que ela possa fazer de verdade e que possa ser parecida ou que possa ser agradável para ela do jeito que ela estava brincando anteriormente. Então dessas dicas assim, no cuidado que a gente deve ter com essa palavra não, sempre lembrando que sim, a gente pode falar o não para a criança, mas direcionar ela para outra coisa, para evitar que ela entenda errado, né, o significado da palavra não, que ela possa continuar fazendo aquilo ali. Então, se a gente falou não, ela tem que parar de fazer aquilo que estava fazendo. Isso é bem importante. Recapitulando, então, a gente não deve ter medo, né, de falar não para a criança, só a gente deve evitar fazer aqueles nãos mais altos, aqueles nãos que são mais eloquentes, mas a gente deve sempre educar a criança para aquilo que ela pode e o que ela não pode fazer. A segunda dica é fazer com que ela direcione para uma outra atividade e realmente que seja prazerosa para ela. E a terceira dica, que a gente consiga fazer um não funcional. Se a gente falou não, realmente a criança vai ter que parar de fazer aquilo que ela estava fazendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, se tiverem dúvidas, comente aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.